Jesus fala que o fardo dele, ele não é pesado, ele é leve. E as palavras de Jesus, quando ela vem com amor, ela não é pesada. O amor, ele quebra esse peso, ele quebra essa religiosidade, esse estilo de separação. Né? A gente, quando pensa em igreja, a gente pensa, se eu não for para a igreja eu não vou fazer mais isso, se eu andar com Jesus eu não posso fazer mais aquilo. E quando você vem e entende quem é Jesus, você entende que você não quer mais fazer aquilo, que você não tem necessidade de usar aquilo mais, que você não pensa mais em estar naquele lugar. Sabe por quê? Porque ficar próximo de Jesus é tão gostoso. O amor de Jesus, ele nos preenche tanto, que tudo aquilo que a gente achava que nos preenchia lá fora, a gente sabe que não preenche mais. Glórias a Deus. Eu tenho a palavra de Deus para você nessa noite. Fala comigo assim: Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Eu tenho uma dificuldade muito grande em pregar sobre tema, porque ou eu sou extremamente metódico, ou eu trago um estudo, ou eu gosto de pregar na revelação. O meu amigo pastor Diego fala que quem prega na revelação é preguiçoso, não estuda. Né? Mas eu estudo, mas eu gosto de pregar na revelação. Eu gosto de ler um texto e deixar Deus me usar. E hoje o pastor quando me convidou no domingo, eu orava a Deus e falava assim: Deus, poxa, tem um título, tem uma conferência, é o Espírito Santo, o que eu vou pregar? E eu fui fazer meu devocional ontem, Jesus não falou comigo. Fiz meu devocional hoje, Jesus não falou comigo. E eu estava trabalhando agora à tarde, eu já tinha olhado alguma coisa, e eu lembrei de um versículo. E esse versículo me levou a pensar, a meditar. E eu meditei hoje à tarde, e Deus me deu essa mensagem. Deus é maravilhoso. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo lá no livro dos Atos do Espírito Santo, capítulo 6, lá no versículo 1. Eu quero ler um texto aqui para a gente introduzir. Eu quero falar essa noite sobre um cara que era cheio do Espírito Santo. Fala, o nome dele é Estevão. Fala assim: Estevão, você que vai ter filho, dá o nome de Estevão. Olha que nome lindo, Estevão, pastor. Não é que é um nome lindo? Porque daqui 10 anos vai ser só vai ter Theo, Mateu, né? Enzo, Theo, Mateu. Quando chegar no T na escola vai ser Theo da Silva, Theo dos Santos, né? Põe. Vamos lá. Olha o que diz Atos capítulo 6, versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, olha só, murmuravam contra os judeus de fala hebraica, porque as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Versículo 2. Por isso os 12, os apóstolos, reuniram todos os discípulos e disseram. Então os apóstolos chamaram a sua equipe, os discípulos, e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e os encarreguemos desta tarefa. Assim, nós, os 12 falando, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, que havia se convertido ao judaísmo e era proveniente de Antioquia. Só até aqui. Pai, nós te adoramos, nós te agradecemos pela tua palavra e te pedimos que, em nome do Senhor Jesus, que haja uma ação do Espírito Santo em nosso meio, que nós possamos sentir, Deus e Pai, Senhor Deus, o Teu poder ser derramado nessa noite. Deus, eu acredito, Deus e Pai, que aonde nós estamos, Deus e Pai, reunidos em torno do Teu santo nome, onde nós estamos, Deus e Pai, adorando, abrindo nossa boca para falar contigo, te adorar, eu acredito que os milagres, Deus e Pai, são reais. Eu acredito, Deus e Pai, que as maravilhas são reais. Deus, desde que nós entramos nessa casa hoje, Deus e Pai, eu sei que o Senhor já marcou na sua agenda, e que essa noite é uma
noite diferente, que essa noite é uma noite onde o Teu sobrenatural vai chegar. Senhor Deus, tudo aquilo que nós achamos que é impossível, neste lugar, diante da Tua presença, Deus e Pai, se torna milagre. Tudo aquilo que nós sabemos, Deus e Pai, que para o homem não está ao alcance do meu braço, tudo aquilo que eu não consigo resolver com a minha sabedoria, tudo aquilo que eu não consigo resolver, Deus e Pai, com a minha ciência, com o meu dinheiro, com o meu conhecimento, com a minha força, quando entra neste lugar, quando chega na Tua presença, Papai, que sim, tudo aquilo que eu não consigo fazer, quando entra aqui dentro, Deus e Pai, isso é milagre. Aleluia. Papai, nós cremos na Tua manifestação e no poder da Tua glória, e te pedimos que em nome de Jesus, essa noite nós possamos dar liberdade ao Espírito Santo. Amém, amém e amém. É muito interessante que quando você chega no livro de Atos, quando você chega em especial nesse capítulo, capítulo 6, ele vai contar a história de Estevão. Mas a história de Estevão, ela é uma história que só nasce porque acontece um desafio. Chegou uma crise, chegou um problema. E quando você olha para esse problema, quando você olha para essa crise, os apóstolos, eles entendem que esse ruído, que essa falta de comunicação, ou que esse problema que existia naquela comunidade, naquela igreja, não deveria parar o propósito maior. Os desafios que existem, eles não podem ter o poder de parar aquilo que verdadeiramente vai trazer vida à tua casa, à tua vida. Sabe? Muitas vezes nós vivemos alguns desafios e a gente acha que são desafios que vão nos colocar na morte, que vão nos matar, mas a gente entende que não são. Tem desafios, tem problemas, tem doenças, tem crises que chegam à nossa casa, que chegam à nossa vida, que chegam ao nosso casamento, que são para você mudar de patamar, são para você evoluir. Escuta o que eu estou te falando. Tem horas que você não pode parar naquilo que Deus quer para a tua vida por causa de uma crise. A crise, ela vem para parar. E quando a gente olha para uma crise financeira, você entende que o mercado está parado. Quando você olha para uma crise na saúde, você entende que a pessoa está parada. Quando você olha para uma crise do casamento, você vê que o relacionamento está parado. E a crise, ela vem com o poder de bloquear, de parar, de paralisar. Mas em nome do Senhor Jesus, essa crise que chegou na tua vida nesses dias, essa crise que você vem atravessando, que você vem lutando contra, não terá o poder de te paralisar, mas sim de levar você a lugares mais altos. E eles olham para o problema e entendem que não deve parar o propósito. Fala assim comigo: o propósito não pode parar. Eu estou com o problema, mas eu estou caminhando para o propósito. Eu estou com o problema, mas eu não posso parar de me mover para aquilo que me traz vida. Satanás, ele não quer nos matar, Satanás quer nos tirar do propósito. As nossas guerras, elas querem nos tirar do propósito. E quando os apóstolos olham para isso, talvez Pedro, Tiago sentam, que eram os principais, com João, e chamam o pessoal e falam assim: a gente não pode parar o que está sendo construído por causa de um ruído, por causa de uma crise. E isso não pode dar energia, isso não pode criar força para parar aquilo que nós estamos construindo, porque a igreja está evoluindo. Uma pregação 3.000, na outra 5.000, o coxo está levantando, o morto está ressuscitando, a sombra está curando. A gente não pode parar isso. Tem pedra no nosso sapato que está paralisando a nossa caminhada. Tem coisa pequena no nosso casamento que está destruindo uma aliança. E os apóstolos olham para essa crise. E eles entendem que nada pode tirar eles do foco, daquilo que eles foram chamados para fazer. E eles decidem levantar alguns homens. Eles chamam homens para servir a mesa, homens para organizar esse negócio. E quando isso acontece, eles encontram alguns homens, mas dentre esses homens, nós encontramos um que a Bíblia ela dá um adjetivo a mais. Porque o critério era o seguinte. Qual que eram os critérios? Os critérios eram assim, ó: irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e sabedoria.
e passa para ele esse problema. E a Bíblia fala que a proposta agradou a todos, então eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. A Bíblia destaca Estevão como um homem cheio do Espírito Santo. E nós estamos numa conferência para falar do Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele não é uma energia. O Espírito Santo não é uma emoção. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é uma manifestação da natureza, não. O Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa que Deus, é Deus em essência, é Deus na plenitude. O Espírito Santo, ele é Deus, o Espírito Santo, ele é Jesus. Quando a Bíblia fala que Jesus ia ser assunto ao céu, quando Jesus ia cumprir o propósito dele, a Bíblia fala que ele fala que era necessário que ele fosse para que enviasse um Consolador. Fala para quem está do teu lado assim, ó, por que você se sente sozinho? Fala assim, por que você se sente sozinho? Nós temos um Consolador que mora dentro da gente. Nós temos um Consolador que mora dentro da gente. A Bíblia não prometeu alguém que vai vir e descer num lugar quando você fizer uma reza. A Bíblia não prometeu alguém que vai vir só quando você estiver em perigo. Não, Ele prometeu um Consolador que caminha dentro com você, está dentro de você. O Espírito Santo, ele tem sentimentos. Pastor, isso é loucura, não é? Porque a Bíblia fala que ele se entristece. O nosso Consolador, o Espírito Santo, ele é uma pessoa de Deus na terra. Quando nós vamos no Antigo Testamento, nós entendemos que Deus escolhia um homem e ele dava uma fração do Espírito Santo. Ele dava um pouco. Quer ver? A Bíblia fala que Sansão, ele pega uma queixada de jumento e vai contra o exército filisteu. E a Bíblia fala que ele mata o exército, um grande exército, com uma queixada na mão. Isso não é natural, isso é sobrenatural. Deus colocava o Espírito Santo e tirava o Espírito Santo. Algumas pessoas tinham essa dose do Espírito Santo. Os profetas, quando eles estavam profetizando em nome de Deus, a gente sabe que o Espírito Santo vinha sobre ele, enchia ele falava, e de repente o Espírito Santo ia embora. Os homens não tinham um relacionamento com o Espírito Santo, eles tinham uma breve troca de ideia. O que lá no Antigo Testamento era algo de uma só pessoa, do profeta. Quando o Elias foi, ficou Eliseu, a Bíblia fala que a capa desceu sobre Eliseu. E quando Eliseu volta e ele abre o Rio Jordão, e ele chega do lado de cá, os profetas falam assim, fica tranquilo, a gente vai com você procurar Elias. Ele deve ter ido lá para aquelas montanhas. Sabe por quê? Porque eles não queriam que Eliseu tivesse o que Elias tinha, que era o Espírito Santo. Mas hoje não é Deus quem escolhe quem vai ficar com o Espírito Santo. Hoje Deus não escolhe eu ou você para estar com o Espírito Santo. Quem escolhe é você. É você que decide se você quer o Espírito Santo se movendo dentro de você. É você que decide se o Espírito Santo vai fazer parte da sua vida. É você que decide qual o tamanho do relacionamento que você quer com o Espírito Santo. E essa comunidade estava com um problema. E eles precisavam de homens cheios de Deus, cheios do Espírito Santo para resolver esse problema. E escolheram Estevão. O céu, ele procura homens cheios. O céu, ele não procura o homem com a melhor performance. Olha para quem está do teu lado e fala assim, performance é legal. Fala aí, fala assim, habilidade é legal. Fala assim, não para de treinar. Não para de estudar. Mas tudo isso sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te faz ser diferente na presença do Senhor. Quando chega um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, você sabe que chegou alguém diferente no ambiente.
Aleluia. A igreja estava em crise, havia murmuração, havia pressão, havia necessidade, mas eles estavam procurando, eles não procuravam um homem com maior habilidade. Assim, os 12 falaram assim: procura alguém que seja formado em gestão de pessoas e coloca numa sala um psicólogo, está com problema, um psiquiatra. Não, homens cheios do Espírito Santo. A conferência com o Espírito Santo não é para você aprender mais sobre o Espírito Santo, não, é para você ter mais relacionamento com Ele. Por isso que o pastor foi para a prática da oração. A Bíblia fala: buscai e me achareis, quando me buscares de todo o teu coração. Nós temos como prática, nós temos como cultura, a gente aprendeu assim, a gente aprendeu a nos prepararmos quando a gente vai pregar. Todos que estão aqui que pregam, sabe, a gente se prepara, a gente põe um esboço, a gente lê, a gente estuda, hoje em dia está muito fácil, que você pergunta para o ChatGPT quando você tem uma dúvida, o ChatGPT te ajuda, cara, né? Pô, o ChatGPT às vezes é crente, cara, né? Ele te ajuda. Pô, esse dia eu estava conversando com o pastor falou assim: eu perguntei para ele de uma literatura do passado, o que o teólogo do passado pensava, ou do futuro, e o chat fez uma síntese para mim. E, cara, é muito legal, nós temos tudo à mão. E essas facilidades, elas não podem tirar de maneira nenhuma o nosso relacionamento com Deus. A gente deve usar tudo, porque tudo é criação de Deus, tudo é dele. A inteligência artificial nasceu nele. Tinha um cantor que cantava que o diabo é o pai do rock. Mentira, o pai do rock é Deus. O diabo só tem um filho que chama-se mentira. Então tudo que nós temos, ele serve, tudo que Deus colocou em nossas mãos serve porque para você buscar Ele mais ainda. Não é para facilitar a nossa vida, não é. O relacionamento com Deus, ele tem que ser todo dia. A gente fala muito na empresa, a gente fala sobre constância e volume, que quando você coloca constância todo dia, quando você começa a colocar volume, você começa a evoluir, começa a crescer. E na vida espiritual também é assim. Se você não tem a prática de orar, começa a orar sem prática, começa a orar sem gostar, começa a orar sem querer, igual fazer academia. Vai ter um dia que você vai fazer, eu preciso fazer 3 minutos. O que eu falo? Fica lá, Deus abençoa Jesus, Jesus abençoa Deus, abençoa eu também. E fica lá, um dia você vai aprender. É relacionamento. Sabe quando você conhece aquela moça, né, o Vini que é solteiro, e você chega assim: você vem sempre aqui? Por que você fala isso? Porque você não conhece ela, você não tem relacionamento. Porque daqui a pouco você vai ter relacionamento com ela, você sabe onde que ela está, você sabe onde ela vai. Relacionamento. Mas quando a gente começa a gerar o relacionamento, a gente precisa entender o que para mim ter um relacionamento saudável, eu preciso ter um relacionamento todo dia. Todo dia eu tenho que estar com Ele. Eu tenho que ter vontade de estar com Ele. Pastor, mas eu não consigo entender isso, porque eu não toco, eu não sinto, não tem cheiro, não tem gosto. Como que eu vou sentir isso? No começo parece que não faz sentido, mas daqui a pouco você começa a sentir uns arrepios, um negócio do coração. Você vai fazer alguma coisa na sua vida, parece que alguém grita: não faz isso, está errado. Parece que você vai comprar uma coisa, se não compra, que não é legal. Sabe, parece que você está ficando maluco. Não é, é que o teu amigo que mora dentro de você começa a falar com você. O que os apóstolos queriam era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que ele tivesse comunicação com o céu. Um homem que fosse movido não pelo seu talento, mas fosse movido pelo reino. E eles escolhem Estevão. Só que Estevão era um cara diferente. Porque ele quando a pessoa é cheia, ela fala diferente. Ser cheio do Espírito Santo, ele te torna diferente. Olha o que diz lá em Atos 6:10. Atos 6:10 diz assim, ó: não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Espírito com E maiúsculo. A sabedoria de Estevão já era surpreendente. Ou seja, tinha talento.
mas o talento dele tinha Espírito Santo. O talento dele era cheio do Espírito Santo. E aquela igreja, aquele povo começa a ser suprida por esse homem. E esse homem com aqueles outros 6 começam a atender as necessidades da igreja. E a gente vê que o problema vai sumindo, porque a Bíblia para de falar do problema. Mas agora você olha que os homens da cidade, o povo, os religiosos da região, os políticos, começam a se incomodar com Estevão. Sabe por quê? Porque Estevão não ficou só servindo a mesa, ele servia a mesa, e no tempo extra, ou seja, na hora extra, no momento que ele tinha, fora daquele momento que ele trabalhava ali, ele ainda fazia mais, porque a Bíblia fala que Estevão, por onde passava, a palavra de Deus era falada em sua boca, e começa a se levantar calúnias contra ele. Os homens se levantam e começam a caluniar contra Estevão, e a calúnia era a seguinte, deixa eu ler esse texto, lá no final do capítulo 6, quer ver o que diz? Então subornaram alguns homens, versículo 11, que disseram: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Por isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Sabe, Estevão foi levantado porque era cheio do Espírito Santo, para resolver o problema dos outros. E agora, muito louco isso, ele entra num lugar, num problema que não era dele. E agora ele começa a ser perseguido, só porque ele é sábio, só porque nele há sabedoria, e porque nele há o Espírito Santo. Começam a perseguir ele, criar mentiras sobre ele, porque ele era um homem que era relevante. Fala para quem está do teu lado, a sua relevância incomoda. Sabe quando você começa a vir para a igreja, no primeiro amor é muito assim, né? Quando você começa a vir para a igreja no primeiro amor, daí você chega em casa e você vê uma camiseta de banda de rock. Daí você vai dar uma internet e você descobre aquela camiseta, alguém na internet falou que aquela camiseta é do diabo, você queima ela, porque você não quer mais ela. Daí você vai na geladeira e você vê Hellmann's, você arranca o rótulo, porque Hellmann's é homem do inferno. Não quero mais Hellmann's. E você está assim, mas não é porque você virou radical, é porque o primeiro amor está queimando aqui dentro. O relacionamento está, sabe assim, você só quer saber dele, você só quer ficar com ele. Então tudo que você acha que incomoda ele, você não quer perto de você. E Estevão era assim, ele era tão cheio do Espírito Santo que ele incomodava os outros. Fala para quem está do teu lado assim, se você não está incomodando ninguém, é porque o Espírito Santo não está tanto aí dentro. Quando o cara é muito crente, a galera chega na rodinha, vai contar uma piada, ele está ali, os caras mudam a conversa, não quer contar piada perto do Rafa, ele é crente. Daí o Rafa daqui a pouco chega e conta, eu falo assim, cara, se não era crente. Sabe por quê? Porque a gente vai diminuindo o relacionamento. O nosso relacionamento com o Espírito Santo é igual ao casamento. Esses dias eu vi uma caixinha de perguntas, um casal que eu sigo na internet, e ele faz um trocadilho muito engraçado, né? E a mulher se amorou, perguntaram aqui, ó, 3 motivos para o solteiro casar. Ele falou assim, claro, 3 motivos. Primeiro motivo é liberdade. Por quê? Porque jovem tem liberdade demais. Quando eu era solteiro, eu ia em qualquer lugar, fazia o que eu queria, chegava a hora que eu queria, ninguém me incomodava. Liberdade é ruim, eu gastava mais dinheiro, vivia cansado. Casamento tira liberdade, então casa para não ser livre. Daí a mulher, legal. E ele inverte no final, sabe? E qual outro? É vida social. Amor, vida social do solteiro é ruim. Eu tinha 30 mulheres no meu WhatsApp. Tudo minhas amigas. Hoje eu não tenho amiga no WhatsApp, porque eu não sou casado, não posso ter. Né, amor? Não posso, não pode. Aí então tá bom, por causa disso, casa só tem uma mulher só no WhatsApp, não tem que se preocupar com um monte de mulher. E outro, ele falou bem assim, é relacionamento. Porque depois de casar, a gente valoriza relacionamento, mulher, uma vez por mês. Os casados entenderam, né? E a gente, como no casamento é assim, sabe, a gente casa porque a gente quer relacionamento.
E depois que a gente casa, a gente vê que não tem relacionamento. Mas com Deus não pode ser assim. Nós temos que buscar o relacionamento. A gente não pode tratar o Espírito Santo, deixar ele se afastar, não deixa acontecer isso. Nosso objetivo nessa conferência, o meu objetivo nessa conferência como crente, como cristão, como homem de Deus, é aumentar o meu relacionamento com o Espírito Santo. Quando eu fui convidado para pregar, eu comecei a ler, eu falei assim, como eu preciso melhorar meu relacionamento, como eu preciso orar mais, como eu preciso jejuar mais, como eu preciso ler mais a Bíblia, ler assim, sabe, sem compromisso. A gente lê a Bíblia com compromisso, não é assim. Sabe, compromisso é assim, eu chego em casa, Rafa, eu falo assim, puxa, eu preciso conversar com a Lu hoje. Eu não conversei com ela, eu estou conversando por compromisso. Compromisso não é relacionamento, compromisso é missão, compromisso é meta, mas não é relacionamento. E a gente lê a Bíblia de manhã cedo, todo dia um salmo, todo dia um provérbio, mas é compromisso, não é relacionamento. Eu não leio porque eu amo aquilo, eu leio porque eu tenho que ler, me falaram que eu tenho que ler. E aquilo impede a beleza do Espírito Santo, aquilo impede a beleza de eu ser cheio do Espírito Santo. E quando Estevão começa a se mover no meio da sociedade que ele estava, eles enxergavam Estevão um homem que tinha algo diferente nele. Pode ter certeza que os outros amigos de Estevão liam a Bíblia, oravam, jejuavam, mas eles não se destacavam. Por quê? Porque Estevão tinha algo a ensinar para a gente. E era relacionamento com o Espírito Santo. Eu anotei um negócio aqui. Quer ver o que eu anotei aqui, ó? Quem é cheio não precisa gritar. A presença fala. Sabedoria mais espírito. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz lá em João 14:26 assim, ó. Contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo que eu disse. Sabe quando você lembra um versículo da Bíblia? Não é que a tua memória é boa, é Ele te lembrando. Sabe quando você chega num momento assim que você precisa de um conselho, você, puxa, eu precisava tanto de um conselho. Salomão fala que a sabedoria está na multidão dos conselheiros. Ou quanto mais conselho, mais próximo de sabedoria. E quando eu chego nesse momento de sabedoria, de conselheiros, para ter sabedoria, a Bíblia fala que eu tenho dentro de mim um conselheiro. Olha que legal. Fala comigo assim: Salomão me orienta que a sabedoria está na multidão de conselhos. Só que dentro de mim, aleluia, eu tenho um conselheiro, que a Bíblia fala que a voz dele é a voz de multidão. Deixa eu falar algo para você. Quando você cria relacionamento com o Espírito Santo, quando você aprende a ouvir o Espírito Santo, você não vai ser mais enganado, você não vai ser mais iludido. Sabe a ilusão que Satanás, que o inferno quer fazer contra a tua vida? Sabe a ilusão que criaram contra o teu casamento, contra o relacionamento com os teus filhos? Sabe a ilusão que foi criada lá no teu emprego? Essa ilusão não vai acontecer mais, porque você vai ter poder de definir o que é ilusão e o que não é. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor vai ser revelada aos teus olhos, ao teu ouvido, ao teu coração, porque o teu amigo conselheiro vai gritar dentro de você. O Espírito Santo, ele traz aquilo que você precisa na hora certa. Sabe, tem pessoas que você conhece, que tem mais idade, sabe assim, que você quer ouvir uma palavra de sabedoria da pessoa, e você vê que a pessoa pensa muito, escuta muito, e fala pouco. Nós devemos ser assim. Nós devemos pensar muito, ouvir muito e falar pouco. Mas nós temos que aprender a ouvir o céu. Já parou para pensar? Eu tenho um problema. O pastor ensinou isso. Quando nós temos uma confusão acontecendo, o que a gente tem que fazer? Muita confusão é falta de oração. Muito atrito, muita briga, muita revolta é o cavalo vermelho. Nós temos do culto aqui, pastor, nós brigando em família. A gente briga bastante lá em casa. A gente é tudo, fala grosso, fala alto.
As meninas brigando e tal, e a gente tinha sido discutindo. Daí eu falei, amor, você está orando um pouco, o cavalo já está incomodando de volta. E nós demos risada. Mas a gente aprendeu isso. E por que a gente saiu daqui e aconteceu isso, a gente já brincou e morreu? Porque a gente assim, ó, porque o Espírito Santo colocou isso no nosso coração. A gente aprendeu isso no culto de domingo. Agora eu tenho uma ferramenta a mais. E o Espírito Santo vai fazer eu lembrar disso quando eu estiver em confusão. Opa, é oração. Então toda a porção da palavra de Deus que você vem aqui, ouve e aprende, ela te dá uma chave, um código, sei lá, um drive, o que você quer chamar, sabe, uma senha, eu não sei, mas ela te dá uma palavra mágica para você vencer o mundo lá fora. E esse cidadão aqui da nossa história, Estevão, ele estava passando por um grande problema. Estavam perseguindo ele, pessoas de longe, pessoas das outras cidades, sabe, religiosos de outros lugares perseguindo ele, querendo, sabe assim, porque ele viram que ele estava criando, que ele era relevante. Talvez tentaram com Pedro, não conseguiram, tentaram com João, não conseguiram, agora começaram a perseguir Estevão, e eles trazem Estevão para o Sinédrio, e começam a levantar mentiras sobre ele, mas a Bíblia fala que Estevão, a Bíblia dá o capítulo 7 inteiro, quando diz assim, Estevão, isso é verdade, o que falam sobre você é verdade? E ele começa lá em Abraão, e vem falando de Abraão, vem falando de Jacó, vem falando de José e Josué, e vem falando, ele fala assim, ele usa um texto, tem um texto, Atos 7:51, que fala assim, ó, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Sabe o nosso maior desafio, pastor Charles? Não é ouvir o Espírito Santo, é deixar de resistir. Fala para quem está do teu lado, ouvir você até ouve. O problema é que você é resistente. Ô Gilmar, como que fala no Paraná? Quebrar o queixo. Tem crente que tem que quebrar o queixo. O Espírito Santo está gritando aqui e ele, queixo duro. Então nosso desafio não é ouvir, porque ouvir é igual a mulher, né? A Lu fala assim, amor, cuidado, né? Amor, ó, toma cuidado. Eu vi essa foto, senti algo de Deus de falar, toma cuidado. Eu falei, tá bom, se ela falou, né? Mas se eu sou resistente, eu falo assim, sai fora, nada a ver, você está viajando. É resistência. A gente aprende com o tempo assim, né, a ouvir a mulher porque ela é muito sábia, né? Não é porque a gente erra muito, não. Eu não ouço ela porque eu errei muito, sabe? Não, é porque ela é muito sábia mesmo, né? E o Espírito Santo, ele é assim. Quando você tem relacionamento, você consegue ouvir ele vai falar com você, ele vai te dar paz. Sabe quando eu vou fazer um negócio que eu falo, se eu sentir paz, eu faço. Às vezes você vai fazer um negócio, não dá certo a assinatura, o negócio cai, o banco trava o dinheiro, sabe, a caneta quebra, o cara do cartório se atrasa, a luz acaba e você não entende, vai embora, vaza, deu ruim, não tem paz. Sabe quando você está forçando, né, um negócio que não está certo? É a tua resistência. Nós temos que entender que o nosso desafio não é só ouvir. Porque quando eu gero relacionamento, fala assim, quando eu gero relacionamento, eu vou ouvir. Mas eu tenho que aprender a ouvir e deixar de resistir. O problema daqueles homens com Estevão, não é que eles não conheciam a Deus, eles conheciam a Deus. O problema daqueles homens com Estevão não é que eles não viram as maravilhas quando Pedro pregou. Aqueles homens talvez conheciam o coxo da porta do Templo Formosa. Aqueles homens talvez conheciam o paralítico que saiu com a cama na mão do tanque de Betesda. Talvez eles conhecessem alguém. Talvez aquela mulher do fluxo de sangue era conhecida de alguém deles. Mas eles não estavam questionando a ação do Espírito Santo. Eles estavam resistindo o que o Espírito Santo queria fazer com a vida deles. A gente vem na igreja e não nega Jesus. Se eu perguntar se você acredita no Espírito Santo, todo mundo vai levantar a mão, eu acredito. Se eu falar assim, quantos de nós aqui acreditamos no Espírito Santo? Ah, glória a Deus, aleluia. Quantos de nós resistimos ao Espírito Santo? Ninguém levanta a mão.
E a nossa resistência tem nos tirado do projeto de Deus. Fala para quem está do teu lado, para de resistir. A tua resistência tem tirado você daquilo que Deus quer dar para a tua vida. E quando Estevão olha para aqueles homens e fala assim, ó, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Aqueles homens eram os mesmos que estavam perseguindo Cristo. Era a mesma galera. Estavam tudo no mesmo grupo do WhatsApp. Mas o que Estevão tinha de desafio ali, não era provar para eles, de maneira, Estevão não queria provar para eles que o Espírito Santo era verdade, não queria provar para eles que Jesus, que Deus, não tinha essa questão. A questão era que eles estavam resistindo a algo que viria trazer mudança para a vida deles. A gente, quando é impactado pelo Evangelho, a gente não quer resistir nada, a gente se entrega e o cara liga para você convidar para ir para o monte e você vai. Você nem sabe o que é o monte, mas você vai. O cara liga assim, vamos para uma vigília, e você descobre que a vigília é uma madrugada inteira acordado, orando, falando com Jesus, cantando um louvor, e você vai. Sabe, a pessoa te convida para ir para a igreja, porque vai ter um almoço, e você vai para o almoço da igreja. Tudo que te convida você vai, sabe por quê? Porque você está vivendo um momento onde você não tem resistência. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, porque no primeiro amor não mora resistência. No primeiro amor nós não resistimos nada, porque ele sabe assim, nós não conseguimos resistir ele, porque ele é irresistível. Estevão chega da frente com aqueles homens, e agora ele está ali falando tudo que ele começa a falar, citar o que na Bíblia aconteceu, o que eles resistiram na Bíblia, quem eles perseguiram, quem eles mataram, e começa a falar, e fala assim, qual dos profetas, seus pais, nossos pais não mataram? Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. E quando isso é falado, existe um contraste, porque eu vejo Estevão cheio da presença, e eu vejo eles resistentes a essa presença. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala, Vini, que quando eles olhavam para ele, não podiam resistir, porque ele falava e parecia-se como um anjo. Escuta o que eu estou te falando. Tem vezes que pessoas falam com você, sabe, o Espírito Santo está gritando dentro de você, você vê que o ambiente mudou, você vê que o céu desceu, você vê que está arrepiado, tem alguma coisa acontecendo, mas você prefere resistir e achar que é coisa da tua cabeça. Eles olhavam para Estevão, e a Bíblia falava que Estevão parecia um anjo. Tinha algo diferente no Estevão. Ele estava assim com uma unção de Moisés quando desceu do monte, estava brilhando. E aquilo, em vez de impressionar aqueles homens e falar assim, cara, eu não quero resistir isso mais. Sabe, é mais ou menos assim, sabe? Tem uma história que conta que existia uma fila enorme do SUS, muita gente doente, e o pessoal reclamando da demora, do tempo da demora, e a Bíblia fala que entra um homem de branco, com uma faixa vermelha no peito, cabeludo, barbudo, olho azul, né, Jesus Hollywood, né, entra naquela sala e fala assim, filho, vai descansar que eu vou atender no teu lugar, e ele fala próximo, a mulher entra e fala assim, é curada, e ela sai, daí o cara fala assim, ei, como que é o outro, esse médico é bom, nem tocou em mim. Quem resiste ao Espírito Santo é assim. Quem resiste ao Espírito Santo é assim. O povo está no deserto. Tem uma coluna de fogo de noite, uma coluna de nuvem de dia. O fogo vinha para aquecer, a nuvem vinha para proteger do sol. E o povo estava ali do lado da coluna. Eu imagino eles sentados numa rodinha, com umas pedrinhas, jogando no fogo essas pedrinhas assim. E daí? Tô de saco cheio com isso, rapaz. Não tem nem cebola, nem alho, nem pepino, não tem nada nesse lugar aqui, na brolho, é só maná, tá louco, estamos ferrados nesse lugar, e o milagre do lado,
caminhando de dia reclamando, murmurando, e a nuvem da presença de Deus, assim, ó, a nuvem protegendo o sol, e o cara lá embaixo reclamando. Sabe por quê? Porque a resistência não te deixa ver o milagre. Quando você está resistente à presença de Deus, o milagre está acontecendo à tua direita, está acontecendo à tua esquerda, mas você não está vendo o milagre acontecer. A tua casa está vivendo milagre, a tua geladeira está cheia por causa do milagre, a tua saúde está em dia por causa do milagre, o emprego do teu marido é milagre, mas você não consegue enxergar. Sabe por quê? Porque a tua resistência não deixa. O nosso desafio não é ouvir, o nosso desafio é deixar de resistir. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele é diferente dos espíritos com E minúsculo que descem lá no terreiro de Umbanda. Porque lá, o cidadão que recebe o Espírito é chamado de cavalo, ele multa e faz o que quer com ele. O Espírito Santo é querido, ele é cavaleiro, ele é educado, ele só vai agir em você se você deixar, ele só vai ter relacionamento com você se você deixar, ele só vai te contar o que você quer saber se você deixar. Então, se você der liberdade a ele, se você, sabe assim, se você parar de resistir a ele, você vai viver dias tão fantásticos, tão extraordinários, milagres tão poderosos na tua casa, que a tua vida se transformará num testemunho. Fala para quem está do teu lado: o Espírito Santo é educado. O Espírito Santo, quando ele encontra alguém que está disponível, é mais ou menos igual Davi quando vê Golias lá embaixo. Deus não precisava de um guerreiro, ele precisava de um disponível. O Espírito Santo não precisa de um homem mais talentoso, ele precisa de um homem disponível, de uma mulher disponível. E a gente fala assim: quem quer milagre? Né? É mais ou menos Silvio Santos, todo mundo levanta a mão assim, né? Joga os aviãozinhos de milagre. Mas quem quer relacionamento? Eu não preciso pedir para ninguém orar por mim. A Bíblia fala que existe uma prática que chama-se secreto. Fala para quem está do lado: eu vou te contar onde é o secreto. Fala para quem está do teu lado assim: não conta para ninguém. Jesus falou que você vai entrar no teu quarto e vai fechar a porta do teu quarto. Presta atenção, tem um jeito certo. A Bíblia fala que você tem que entrar e tem que fechar, ok? Vamos lá comigo. Primeiro tem que entrar, fala aí. Primeiro. Segundo, tem que fechar a porta. E a Bíblia fala que você vai orar e tem um negócio acontecendo lá dentro, que a Bíblia fala assim, que o teu Deus já está em secreto. Quando você foi, chegou, fechou a porta, a Bíblia fala que ele já estava no secreto. O teu quarto, ele se transforma num portal, ele se transforma num lugar da presença de Deus, que a Bíblia, que Jesus chama de secreto. Pastor, e se eu não for lá? Deus está lá. Pastor, faz 10 dias que eu não vou. Deus está lá. 10 dias que o secreto está lá. Sabe por que a gente não vive mais de Deus? Sabe por que a gente não vive mais do Espírito Santo? Porque a gente, em vez de ir no secreto, a gente vai no óbvio. Estou com dor de cabeça. Toma dipirona. Não, vai no secreto. Estou com um problema no meu casamento. Liga para essa psicóloga. Ela, pensa uma psicóloga boa, ela te ensina a mandinga, cura o casamento. Não. Casamento, cara, assim, não vai para o secreto não. Não precisa nem ir. Né? Só vai nessa igreja, faz lá 7 passos para a vitória, 7 voadoras na cabeça do cão, e você vai, o casamento, Não, cara, querido, quarto secreto. Vai lá ser cheio do Espírito Santo. E quando você vai sair de lá, você vai olhar a tua mulher no corredor, a vontade de matar vai passar. Sabe os meninos que incomodam? Né? Eu falei para o pastor Charles, não aguento mais tanto brinquedo. Cara, meu banheiro de manhã, meu filho leva todos os brinquedos, os bonequinhos para o banheiro. Eu entro pisando nos bonequinhos de manhã cedo, eu tenho que tirar a banheira. Daí eu falei, pastor, cara, isso me incomoda. Daí o pastor falou assim, eu tenho saudade. Daí eu falei, vou deixar ele lá em casa com sua mãe uns dias, e eu vou sair com a Lu, viajar, e fica aí com os bonequinhos no chão. Mas sabe o que é isso?
É porque às vezes a gente se incomoda com coisas que deveria se incomodar. Isso é falta de secreto. É falta de Deus. Sabe por que a comida, você está reclamando, todo dia a mesma coisa, todo dia frango. Todo dia frango. Sabe por quê? Falta de ir no secreto. Chegou em casa, viu que está fazendo frango, vai para o secreto primeiro. Amor, só porque eu já venho comer, eu vou ali. Não, você fala mal do frango e ainda perde a turnê, né, rapaz? Não vai ter brincadeira depois. Você reclamou do frango, a mulher vai ficar braba. Ela não vai nem tomar banho, vai dormir cheirando frango. Fala assim comigo, eu tenho que parar de resistir. E Estevão, quando ele confronta esses homens, ele mostra a palavra de Deus, ele mostra que está cheio do Espírito Santo. O que acontece? Esses homens, a Bíblia fala que eles pegam ele e eles jogam para fora da cidade. E eles decidem apedrejar Estevão. E eles pegam pedras para atacar Estevão. E olha o que a Bíblia diz. Capítulo 7. Versículo 54. Eles ouviram tudo que Estevão falou. E Estevão termina falando que eles resistiam sempre ao Espírito. E olha o que eles fizeram. Ouvindo isso, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo. Pode deixar esse versículo um pouquinho. Olha a situação. Temos um problema na igreja. Vamos escolher alguns homens. Vamos escolher Estevão. Estevão é cheio do Espírito Santo. Estevão resolve o problema da igreja e de bônus ainda vira evangelista, começa a fazer milagre, e daí o povo começa a perseguir, e quando o povo começa a perseguir e começa a questionar ele, a Bíblia fala que ele é cheio do Espírito Santo. A sua face era como de um anjo, ele falava com uma sabedoria de outro espírito. E agora a situação ficou complicada, porque agora pegaram ele e jogaram para fora do sinédrio, e ele sabe o que vai acontecer, ele sabe que ele vai ser apedrejado até a morte, porque era o que a lei falava. Eles iam cumprir uma lei contra a blasfêmia, e ele é jogado para fora, mas olha, mesmo sendo jogado para fora, ele continua cheio do Espírito Santo. Esse é o momento que eu falei assim, não, calma, não é bem assim, não, vamos conversar. Não, cheio do Espírito Santo. Fala assim junto comigo, não tem nada, não tem ninguém, não existe situação que me faça ficar sem o Espírito Santo. Fala para quem está do teu lado, ele é teu conselheiro, ele está dentro de você. Levantou os olhos, olha só, cheio do Espírito Santo. Levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé, à direita de Deus. Próximo versículo. Então disse, olha só. Então disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Próximo versículo. Eles, porém, taparam os ouvidos, resistiram. Dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os mantos dele aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Tendo dito isto, adormeceu.
Estevão é um personagem que passou muito rápido pela Bíblia. 2 capítulos. Mas é uma história que nos deixou uma grande lição. Era um homem cheio de Deus, tão cheio de Deus, que ele não, em momento nenhum, ele deixou dúvidas de quem ele era. Morrendo, levando pedrada, ele testemunhou que viu o céu aberto, que viu Jesus de pé ao lado de Deus. Aquele povo, pelo menos alguém devia ter tentado ouvir isso. Peraí, o que ele está vendo? Porque o que ele estava vendo era o cumprimento de uma promessa. Isaías tinha falado que o filho do homem se levantaria de pé ao lado do trono direito de Deus. Era para eles olharem para Estevão e falar assim: não, peraí, o que você falou? Mas eles taparam os ouvidos e gritaram, resistiram. Eu não quero ouvir isso. O nosso desafio é a gente entender que nós não paramos de ouvir, nós não deixamos de ouvir. Nós devemos parar de resistir. Nós temos ouvido e fala: não, é coisa da minha cabeça. Sabe quando você está passando por uma situação e fala assim: puxa, mas eu não deveria fazer isso. Isso é coisa da minha cabeça. É o Espírito Santo. Sabe, uma ligação que você recebe da tua esposa, fala assim: puxa, estou orando por você, está tudo bem? Ou sabe, eu tenho muito com isso, falo assim: amor, hoje eu estou me sentindo aflito. Ela fala: ora. Sabe, às vezes a gente recebe, a Lu essa semana, eu gosto de dirigir um pouco a velocidade acima, assim, eu gosto de correr, e eu ando correndo muito, e até esse dia ela falou para esse: amor, você está correndo demais e tal, e agora ela essa semana, e ela já tinha me repreendido umas 2 vezes, e eu resistente. Essa semana uma profeta ligou para ela, na verdade essa profeta é pastora de uma funcionária, pediu para a funcionária, falou assim: eu preciso falar com a tua patroa, Deus tem uma palavra para ela, e ligou para a Lu, falando: fala para o teu marido parar de correr, que Deus está dando livramento de morte para ele, de acidente. A gente vinha no carro, vinha contando isso agora para os meninos. Sabe o que é isso? A gente está resistente, a gente não quer ouvir. A gente não quer ouvir. Não, não dá nada, não quero nem ouvir isso. Não é bem assim. Às vezes o Espírito Santo está usando pessoas para falar com você. Às vezes você está tendo sentimentos. Como que ele tem se movido dentro de você? Como que ele fala com você? Quais são os sinais que você recebe? São pessoas, são sentimentos, você ouve, você sonha. Como que está isso? Quando a gente tem um relacionamento apurado, a gente consegue entender isso. Aqui dentro nós somos apenas... Nós temos aqui dentro 2 tipos de pessoas. Os que ouvem, e são todos, e os que resistem. Quantas vezes você tem resistido ao Espírito Santo? Eu provei para você na Bíblia que Estevão foi um homem que nunca resistiu ao Espírito Santo. Quando foi escolhido, era cheio. Quando foi acusado, estava cheio. E quando morreu, estava cheio. Relacionamento, conexão com o céu, relevância no céu. Eu quero orar com você. Eu sinto de Deus a gente fazer uma oração, para que Deus quebre toda a resistência. Sabe, às vezes eu me sinto assim, há algum tempo já. Eu falei para a Lu esses dias que, sabe, eu estou meio racional demais. Eu era um cara extremamente profético quando era mais novo. Muito profético, muito. Para mim tudo era profético. Acontecia um negócio, eu falei assim: amor, isso é profético.
E hoje eu estou assim, sabe, calculista. Às vezes eu me acho muito sábio. Às vezes eu acho que eu leio demais, às vezes eu acho que eu sei demais. E eu parei de ter a sensibilidade. Talvez eu tenha entrado no secreto muito pouco. Talvez eu tenha entrado no secreto, mas sabe, por compromisso. Fala para quem está do teu lado assim, não entra por compromisso. Entra por relacionamento. O secreto não é lugar de pedir, Vini. O secreto não é lugar de cobrar. O secreto é lugar de entrar e falar assim, eu te amo. Não fica longe de mim. Deixa eu sentir esse arrepio mais uma vez. Deixa eu sentir essa vontade de chorar porque você chegou aqui. Deixa eu ler um salmo com você aqui dentro. O secreto ele não é lugar de você exigir nada. O secreto não é lugar de filho mimado. Não, o secreto é lugar de relacionamento. Sabe, eu quero que nessa noite saia daqui sem resistência com esse lugar. Jesus, quando Ele nos ensina a orar, Ele fala do lugar secreto, e em seguida Ele nos leva para a oração do Pai Nosso. Ele começa a oração dizendo assim, ó, Pai Nosso. Jesus, Ele pega o Pai dele e reparte comigo e com você, mesmo a gente não merecendo. Você já parou para pensar que não foi Deus que falou, eu sou o Pai de vocês, mas foi o Filho que falou, Ele é nosso Pai. Sabe, Jesus, Ele nos colocou em posição de filho do Pai dele. Sabe, aquele menino que tem um pai que é muito legal, e ele chega, ó, esse é meu pai faz isso, meu pai faz aquilo, e os amiguinhos da escola ficam até com ciúme, porque o pai deles não é assim, e daí agora esse menino fala assim, ó, fica tranquilo, você quer ser filho dele também, ó, vai ser, pô, pai, agora esse aqui é teu filho também. Nossa, esse pai legal é meu também. E Jesus, Ele abre para nós um caminho para o Pai, porque Ele fala que Ele é o único caminho. A Bíblia fala que nós não somos adotados. Fala para quem está do teu lado, você não é adotado. A Bíblia fala que você foi feito filho de Deus. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitou, e todos aqueles que o aceitaram foram feitos, levaram um toque do céu. Você nasceu de novo, e quando você nasce filho de Deus.